Professor, outra pergunta polêmica aí, é muito parecida com a da outra pergunta que teve de respostas, viu? Depois vocês olham de respostas anterior. Professor, cuidar de filho sadio, com energia, até 40 anos afeta o espiritual? Sim, lógico, óbvio. Por quê? Porque os pais estão vivendo a vida do filho. E isso vai fazer receber um karma por atrapalhar as coisas de Deus. Sério, professor? Seríssimo. Então o que eu falo para os pais? Façam seus filhos voarem. Mas, professor, está difícil. Eu sei que está difícil. Professor, não tem como pagar aluguel, comer comida e ainda mais conseguir viver, porque os filhos não têm onde morar. Eles têm que ficar na casa dos pais até terem força, até terem fôlego, até conseguirem sobreviver, viver, até conseguirem voar. Sim, concordo com você. Você tem que ajudar sim seu filho. Você tem que ajudar. Com início, meio e fim. Se você pegar e ajudar o seu filho, colocando ele dentro da sua casa, pegar e ajudar o seu filho, fazendo ele se casar e colocando dentro da sua casa, e você vê eles pegando e saindo todo final de semana para fazer curtição, tomar gororoba, passear, viajar, desculpa, você não está cuidando do seu filho, você não está preparando o seu filho. Porque ele está torrando todo o dinheiro que ele era para juntar para voar sozinho para outro lugar. Agora, medidas que podem ser feitas, que muitos pais acabam não fazendo, mas deveria fazer, filho, você vai ficar aqui, você vai ter que me ajudar a pagar a conta de água, a conta de luz, e vai ter que pagar a internet, e vai ter não sei o que lá. Deixa eu ver aqui quanto que deu aqui. Vai ser o aluguel que eu vou cobrar do meu filho. O aluguel, ele já que ele está trabalhando, ele tem que pagar as contas daqui. Então tá dando R$600 todo mês que eu vou tirar do meu filho. Vou tirar mesmo. Só que é o seguinte, eu vou tirar e não vou pagar as contas. Eu continuo pagando as contas. Mas eu vou pegar esse dinheiro e vou depositar. E vou depositar, e vou depositar, vou depositar, vou depositar, vou depositar. Então, passou um ano, olha, 6, 7 mil. Mais os juros, 8 mil. No outro, mais os juros, deu 20 mil. No outro, 30, 40, 50, 70, 100. Meu filho, já tá dando 8 anos, não dá mais. Com o dinheiro que você foi pagando tudo lá, tá aqui o seu terreno. Você trata de levantar um quadradinho lá, mete uma janela lá, uma porta e te vira, meu filho. Perna para quem te quer. Some da braquiária. Some. Vai voar sozinho. O que está acontecendo? Vou falar para vocês. Antigamente acontecia muito isso, por quê? Porque eram muitos filhos e eles ficavam muito aglomerados, iam crescendo, não cabia mais num quarto. 5, 6 filhos num quarto só. Então os próprios filhos iam casando e saíam voando. Agora é assim, 1 ou no máximo 2 filhos. Sabe o que acontece? Meu pai vai morrer mesmo, então depois que ele for, eu fico com a casa dele, porque senão vai ficar 2. Para quê? Qual que é a lógica? Já fico com essa. E aí o pai e a mãe não conseguem vender a casa para custear a velhice, porque o filho está lá entochado lá dentro da casa. E fica os pais com responsabilidade de ter que ficar cuidando, lavando roupa, fazendo não sei o quê. Não dá, né, gente? Não dá. A educação para os filhos é de crescimento. Se você está com um filho com 40 anos que não saiu de casa até 40, moço, olha, eu vou falar uma coisa para você. Você está lascado por estar afetando a vida dessa criança. Porque como é que faz? Não, mas é que sim. Momentos, ok. Períodos, ok. Mas se não tiver uma progressão, se não tiver um controle, se não tiver uma coisa, então você tem que fazer para o seu filho. É responsabilidade dos pais organizar o filho. É responsabilidade dos pais ensinar a guardar dinheiro. É responsabilidade dos pais não fazer os filhos sair falando assim, eu tenho que trabalhar. Trabalhar? Como assim trabalhar? Não tem que trabalhar, porque tem gente que fala assim, você tem que trabalhar. Trabalhar com o quê? Se o dinheiro que eu gasto com o meu automóvel, com o meu veículo, mais com os gastos que eu tenho de ir e vir,
não sobra nada e eu não consigo juntar 500 conto por mês quando estou solteiro, imagine quando casado, quando tiver filho. Que preparação é essa para o jovem para poder ter uma família? Como é que ele vai conseguir ter uma família? Então, meus queridos, desculpa lá, mas pais que educaram errado os filhos no começo vão ter problemas a médio e longo prazo lá na frente. E vai estourar lá na frente. Vai chegar num ponto que o filho já vai estar com uma certa idade e ele não vai ter nada e ele vai falar assim, agora lascou, porque eu não sei se eu vou para lá, para cá, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e aí? Ferrou tudo. Eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu faço, eu não sei, fica perdido. E aí? E aí que lascou tudo. E aí os pais são responsáveis. E aí vai ter que arcar com as consequências. E aí vai ter que ser um filho vivendo junto com os pais. É ruim? Depende. Dependendo do filho, não. É até gostoso ter o filho lá o dia inteiro na casa com o pai. Só que a alegria de um pai é ver o filho casando, ver o filho, tendo netinho, para que ele possa curtir. Porque a maior alegria de um pai é o seu filho sair, evoluir, ser mais inclusive que o próprio pai, e o pai poder curtir netinho, curtir viver e fazer reunião com família e tudo mais. Meus queridos, nem tudo são flores. Eu estou falando o ideal, mas às vezes não é o possível. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.